Gostaria que vocês já abrissem Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém? Já vou estar adiantando. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Confesso, pode se assentar. Eu confesso que essa ministração de hoje, ela ficou mais ou menos uns 3 dias, 4 dias, né, Dan? De muita luta. Até ontem eu comentei pro Rodolfo. Falei, gente, há uns 3, 4 anos atrás, numa ministração também eu passei uma situação parecida. Mas essa foi bem delicada, porque eu fiz uma pesquisa de tudo que se relacionava a esse tema. E aí o Senhor começou a trabalhar e foi reduzindo até onde chegar, aonde chegou, como Ele queria. E o que Ele queria tratar nessa manhã, amém? E primeiro Ele tratou comigo. E vou dizer que foi bem delicado, foi bem trabalhado mesmo, né? Só como o Senhor sabe trabalhar. Eu fui dormir pensando na palavra, eu sonhei com a palavra, eu acordei com a palavra e eu falei, Danilo, tô ficando já... Até tem um momento que o Danilo falou, mãe, para tudo e vai dormir, pelo amor de Deus, para poder descansar, para o Senhor organizar isso daí. Porque chegou uma hora, eu falei, bloqueou, Danilo, parou, eu parei. E era o Senhor trabalhando primeiro em mim, amém? O arrependimento. Vou falar sobre o arrependimento nessa manhã. E tanto o arrependimento como a fé faz parte da nossa caminhada. Porque a palavra nos diz que nós pecamos. Nós pecamos. E praticamente em pensamentos, em sentimentos, em atitudes. E quando eu comecei a analisar isso, a gente, no dia a dia, uma correria, uma coisa tão, né? Tão doida, né? Que às vezes você não vê nem o que realmente aconteceu durante aquele dia. Você parece que é automático. Você vai, trabalha, faz, volta. Quando pensa que não, você já está no outro dia fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes a gente não se observa. É mais fácil observar quem está do nosso lado do que a nós mesmos. Só que nessa manhã o Senhor vai fazer com que a gente se olhe. Amém? O arrependimento, ele nos leva a percorrer o caminho correto diante de Deus. É como se a gente estivesse dirigindo. Uma vez eu trouxe algo parecido assim. Você está dirigindo e você tem uma saída, você vai sair da sua casa e você tem um endereço a chegar. Uma cidade, um estado a chegar. E você olha lá o mapa, o GPS, ou seja lá o que for, e você, olha, eu vou ter que passar por aqui e tal, vou ter que passar aqui e tal, eu vou passar por essa cidade e tal, e eu vou chegar lá. Então você traça, né? Só que aí no sair da sua casa até um certo momento você está seguindo corretamente, mas chega uma parte que por alguma coisa você fala, acho que eu vou entrar nessa cidade porque eu já saio, corto outra e tal, e você começa a ter atalhos. E quando você percebe, você está totalmente fora da rota. Aí você fala, nossa, quando eu pensei que eu estou em tal lugar, eu estou me distanciando mais ainda. E aí você procura o quê? Um lugar para fazer o quê? Um retorno. Porque você precisa pegar o caminho certo. Uma conversão, né? Fazer uma conversão. E aí você pega o caminho certo e prossegue, porque você tem um lugar a chegar. Amém? E da mesma maneira é o pecado. Você sabe que você tem um endereço a chegar,
E aí o que acontece? O pecado te afasta. Te afasta do caminho que você sabe que precisa, da qual Deus traçou para você, da qual Ele traçou para mim. E aí a gente começa a tomar atalhos. Esses atalhos são a gente fazendo as nossas vontades e essa que o Senhor falou para não fazer, tá? Eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto, então eu vou fazer do meu jeitinho. E a gente começa a fazer do nosso jeitinho, começa a ir por outros lugares, e cada vez mais se distanciando de onde a gente precisa chegar. E se nesse meio, dessa trajetória, a gente se ligar de que a gente está indo numa direção errada e que nós não vamos chegar onde temos que chegar, e se, calhar de você falar, poxa, não vou chegar lá não, eu preciso retornar. Aí você se arrepende do caminho que está tomando e faz a conversão e volta para poder seguir a trajetória correta. E o Senhor começou a falar isso comigo e eu comecei a analisar. Isso foi queimando em mim, gente, foi uma coisa assim. E a palavra do Senhor tem muitos tópicos sobre arrependimento. Muitos. Nós não podemos, achar que caminhar com o Senhor a gente pode carregar bagagem dos pecados junto, gente. É engano. Nós precisamos largar o pecado, nós precisamos, como ele fala, para trocar, o fardo. Esse fardo muitas das vezes é aquilo que a gente quer fazer conforme as nossas vontades e se torna peso sobre nós. E aí a gente começa, nossa Senhor, essa caminhada contigo está muito pesada, eu acho que eu não vou conseguir. Nossa Senhor, e a gente começa a se lamentar ao Senhor, como se tivesse sido Ele que tivesse colocado esse peso sobre nós. E são as nossas escolhas. Aí quando Ele fala, se está pesado o fardo, se está difícil o negócio, troca com Ele, e pega o dele. Ele tem um que você vai conseguir, porque é a vontade dele, não a nossa. E o Senhor continuou falando comigo. Eu falei, E o arrependimento não é quando você faz algo que você sabe que não é da vontade de Deus, que aquilo não se enquadra de tudo aquilo que a gente sabe com relação a Deus, do que a palavra dele nos ensina. Sabemos distinguir certo do errado. E aí quando a gente pratica aquilo, a gente se sente mal, se sente pesado. Ficamos até tristes, muitas das vezes a gente quer evitar até as pessoas, porque aquilo que a gente fez foi tão desagradável, foi tão terrível, que a gente às vezes não quer nem olhar para as pessoas. E se tiver então dentro de uma reunião com os irmãos, parece que se o irmão olhar pra gente de alguma coisa, acho que o Senhor está revelando pro irmão. E começa a ficar pesado, é melhor nem ir para a igreja, é melhor nem ir na casa do irmão. E aí, toda essa situação que se gerou pelo que nós praticamos, começa a nos afastar até mesmo do convívio e da comunhão com os demais. E aí chora e fica triste, não sei o que tal. Passa-se um tempo e pratica novamente. Isso se chama remorso. Toda aquela situação da tristeza, do choro, da vergonha, remorso. Remorso não é arrependimento. Quando se é dito alguma coisa da qual bate de frente contigo ou comigo, e na hora eu choro, ou na hora, nossa, que vergonha, tal, mas não há uma mudança, é remorso. Arrependimento é quando se tem uma mudança de atitude. Eu fiz e não vou mais fazer. Mas não é no falar, eu não vou mais fazer. É nas atitudes que as pessoas vão notar, e eu também vou notar em mim, de que eu não estou mais praticando aquilo. Então houve um arrependimento. Tá dando para entender? Então remorso é quando eu sinto, até fico triste, choro, mas logo, algum tempo, talvez aí vamos dizer aí uma semana, dá para segurar,
foi uma coisa que não foi legal, mas daqui um pouco retorna, porque não houve um arrependimento genuíno. E quando há esse arrependimento, a gente muda nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de se comportar e tudo mais. Amém? Ou seja, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem enganava não engana mais, quem se afastou dos caminhos do Senhor para querer, suprir a necessidade pessoal, tipo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e tudo mais, volta para os caminhos do Senhor. E isso vai evoluindo quando é o arrependimento mesmo. E o interessante é isso, porque você, muitas das vezes, você acompanha a vida de pessoas e você fala, nossa, como essa pessoa realmente mudou. Como, Nossa. É uma coisa assim que eu percebi que o Senhor estava fazendo em mim, foi quando depois de muito tempo que eu não via alguns primos meus, e aí quando eu cheguei, a gente nas conversas, e todo mundo bagunçando e tal, e eu junto, conversando com todos, aí um primo meu bateu assim no meu ombro e falou, quem te viu, quem te vê, hein? Eu falei, misericórdia, o que que eu era, O que que eu era? A ponto do meu primo, o mais chapado das ideias, chegar e falar, nossa, quem te viu, quem te vê. E eu falei, aquilo pesou, eu falei, Jesus, misericórdia, o que que eu era, Pai? Então, alguma coisinha aí, Senhor, já está tendo uma diferença, Porque eles já não me trataram mais como igual no sentido da bagunça, das coisas que praticávamos antes. Então, alguma coisa já está mudando, Senhor? E isso foi evoluindo, irmão. Tem muita coisa ainda que precisa evoluir na minha vida. Isso na vida de todo mundo. Mas é interessante quando você acompanha a vida de pessoas que outrora era de um jeito e de repente você começa a ver o comportamento dela mudando. Aí você fala, opa, houve arrependimento. Mas também existe daqueles que a gente olha e você fala assim, meu Jesus amado, tira o remorso da vida dele e bota o arrependimento genuíno. Porque você volta, é a mesma coisa, você volta a conversar com a pessoa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Fala, Jesus? Tinha uma irmã que ela falava assim, misericórdia, tomara que aquela irmã quando vir falar comigo de novo, pelo menos que seja algum pecado que ela vai falar, mas que seja alguma coisa nova, que não seja mais aquele de tantos anos que ela carrega. Eu não sei qual parte da tua vida, mesmo quando você veio para a presença do Senhor, e que de repente ainda faz parte dessa caminhada aí, e você carrega. É como se ele virasse o bichinho de estimação, sabe? Aí você tá andando e ele ainda continua as práticas ainda. Ou uma plantinha, que se leva para casa tal e se cultiva. Vai lá, troca a terra, tal. E de algo que já vem, isso precisa ser confessado, isso precisa entrar no arrependimento, isso precisa sair da sua vida, isso precisa sair da minha vida. Seja lá qual for a área. O Senhor, ele falava comigo sobre Zaqueu. Todo mundo aqui sabe a história de Zaqueu, E então chegou um certo momento que quando Jesus conheceu ele e tal, e aí foi na casa dele, toda aquela passagem, ele chega para o Senhor e ele fala que ele vai fazer o quê? Que ele iria dar metade dos bens dele aos pobres e ia o quê? Restituir ou devolver aquilo que talvez ele pudesse ter roubado, extorquido, sei lá o que mais. Houve um arrependimento na vida dele? Houve um arrependimento. Imagina como aquele homem era visto no meio em que ele vivia ali, com os conterrâneos dele. Ele trabalhava para o Império Romano, ele era cobrador de impostos. Imagine ele chegar lá e falar, tá aqui, cadê a sua quantia? Não, cadê a sua quantia? Ele era odiado.
Tanto que teve todo aquele levante que o Senhor foi na casa lá do cobrador de impostos, tal, não sei o que, né? Mas houve um arrependimento. Ele, sabe, aquilo não foi só a visita de Jesus. Foi a mudança também que houve na vida dele, justamente porque ele se deixou, né, ser transformado. O arrependimento, irmão, antes que eu me esqueça, o arrependimento vem através do Espírito Santo de Deus. Ninguém se arrepende sozinho, se não for o mover do Espírito Santo de Deus. Porque para o homem natural é normal o pecado. É normal ele satisfazer a carne dele. É normal ele fazer aquilo que deixa ele satisfeito. Mas para o homem espiritual que anda, está trilhando ali o caminho do Senhor, entendeu? É diferente. É diferente. Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo e, né? Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tem exceção, irmão. Todos. Todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas assim como todos estamos sujeitos a falhar, todos também têm a possibilidade do quê? Do arrependimento em Cristo. Outro exemplo de arrependimento, da qual salvou uma cidade, Jonas e Nínive. Há poucos dias o Rodolfo trouxe sobre isso. Então não preciso entrar na história toda, né? Jonas vai até Nínive, por ordem de Deus, e leva, né? Profetiza ali, ele entrega o recado de Deus, né? Ele chega e fala assim: olha, vocês estão em pecado nisso. E se vocês não se arrependerem disso, vocês vão ser o quê? Destruídos. A cidade vai ser destruída. Por ouvir a palavra, por ouvir o homem de Deus ali falando, houve um arrependimento, né? Chegou lá o governante lá e mandou lá todo mundo lá, entra no jejum, foi animais, foi tudo. Ninguém comia, ninguém bebia. E por ter tido esse arrependimento, esse entendimento, não foi destruído ninguém. Olha o poder do arrependimento, irmão. Não é simplesmente, eu não vou fazer mais, Senhor. Não fiz, não faço mais, não. É todo um mover dentro da nossa vida, é uma mudança, é coisas que às vezes, por a gente não se arrepender de certas coisas, a gente não está vivendo ainda um pleno de Deus na nossa vida. De coisas que a gente ainda carrega, de que a gente ainda se posiciona, de que eu faço como eu quero, do jeito como eu quero. Né? Até eu ainda brinquei com o Danilo, né? E o Rodolfo lembrou esses tempos atrás da Gabriela. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Não interessa, é a Gabriela, ela não vai mudar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, entendeu? E outro, quando eu faço, eu não me arrependo. Existe gente assim? Na Imala não, graças a Deus. Mas existe gente assim, gente. Eu faço do meu jeito. Quem não gostar, sai de perto. Mas o que você está fazendo está errado. Não quero nem saber. Faço mesmo, vou lá e faço. E não tenho nenhum tipo de nem remorso, não tenho. Ainda houve isso, não tem nem remorso. Oh, Jesus. Em Provérbios 28, 13 e 14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá na desgraça. Pesado, né? Vamos ler de novo aí. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá na desgraça. Se continuar trilhando, né? Achando que pode fazer do jeito que quer. Se você faz o que é bem, você tem a consequência das coisas boas.
você faz o que é errado, você tem consequência das coisas que são erradas, né? Glorioso Deus. Apocalipse 22:15, parte A, diz assim: lembra-te de onde caíste e te arrependes. Eu não lembro. Vamos orar ao Senhor que Ele vai fazer vir a nossa memória onde foi que a gente começou a errar, como foi que a gente começou a sair realmente da posição. Talvez por alguma decepção, talvez por, sabe, por N coisas. Talvez porque o coração não realmente tenha sido entregue ao Senhor. Talvez só aquela coisa superficial. Muitas das vezes a gente quer o que o Senhor pode nos dar, mas a gente não quer compromisso com Ele. Porque quando se há um compromisso realmente com o Senhor, sabe, de Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas, mas é que eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor. Que o Senhor pode todas as coisas, isso eu sei, mas eu quero o Senhor. Eu quero, independente do que o Senhor há de pôr na minha vida, eu quero estar perto do Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu dependo do Senhor. Que nós não venhamos, sabe, irmãos, viver uma vida descontrolada, como carro, sabe, sem freio, sem direção, e que de repente pode ir aí num precipício aí se lançar. Nós temos um alvo, nós temos uma direção a seguir, um lugar a chegar, e nós não podemos, sabe, dizer que estamos, eu aceitei o Senhor Jesus e continuar vivendo como a gente vivia lá fora. E achar que essas coisas vão se adaptar. Senhor, eu te aceito, mas tem umas coisas que eu não acho que isso não influencia em nada. Acho que não tem nada a ver. Eu posso continuar caminhando com o Senhor e posso continuar a fazer isso. Acho que não pega mal nada não. Acho que não pesa não. E vai puxando. Vai puxando e vai puxando. Até chega uma hora que não dá mais. Mas até então você já perdeu tantos dias, E aquilo que o Senhor realmente tem já preparado para você não vem porque você está carregando outras coisas. Tem muitas coisas que a gente carrega e não faz parte. E que nós venhamos, sabe, aproveitar o tempo da graça e da misericórdia, que é abundante. Aproveitar esse amor, sabe? E como diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E talvez alguns se apoiem nisso. Já que a misericórdia do Senhor vai se renovando e é abundante, então eu vou fazendo, vamos fazer. Aí eu fiz, eu pedi perdão. Na outra semana eu vou, faço de novo. Na outra eu vou, faço de novo. Nós estamos no tempo da graça, não pesa nada não. Mas eu quero dizer para você que haverá um dia que essa graça vai ser trocada pelo juízo. Aí o negócio vai ficar feio. Vai ficar estreito na terra. Então, enquanto nós temos essa oportunidade de, na graça e na misericórdia do Senhor, a gente se confessar a Ele e largar todas essas práticas que nos têm, sabe, acompanhado e de que não faz parte da nossa caminhada, que a gente aproveite. Sabe? E olha, nós estamos num período aí de jejum. Os 40 dias de jejum, a gente já está no 18º?
Não, 17º. 16º. O que eu falei? Vamos aproveitar aí, sabe, também dentro do jejum e apresenta essa situação, sabe? Pede pro Senhor, sabe? Senhor, me liberta. Senhor, eu quero realmente ter um arrependimento genuíno. Inclui aí no jejum aí também. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não quero entristecer o Teu Santo Espírito. Eu não quero ser motivo de escândalo para, sabe, pro Teu nome. Me ajuda, Senhor. Para que a gente possa viver relacionamentos sadios, que a gente possa, sabe, andar de cabeça erguida, sem nenhum tipo de aponto do adversário. Às vezes você quer até fazer alguma coisa e você sabe que aquilo é certo, ainda daqui um pouco o inimigo sopra, sabe? Você vai fazer isso? Recua, porque ele ainda tem essa carta na mão. Aí você não faz as coisas, não chega na ousadia, sabe? Assim, de ousadia no sentido, né, irmão? Não de socar o irmão, mas no sentido assim de, Senhor, é agora, eu vou ter que falar com aquele irmão. Porque o Senhor levantava os profetas e ainda levanta e quer nos levantar para que a gente possa anunciar essa mensagem de arrependimento. Raramente a gente ouve em algum lugar alguma ministração sobre arrependimento. É uma coisa que foi deixadinha um pouco mais de lado porque é pesada. Você imagine lugares onde milhares de pessoas, que em alguns lugares, não são todos, mas que em alguns lugares as pessoas são vistas como números, e de repente você vai falar sobre arrependimento e tocar nessa parte aí. E não agrada. Que as pessoas não querem deixar de fazer aquilo que talvez leve eles a isso. Você acha que eles vão pregar isso? Se eles vivem em função disso? Aí as pessoas estão aí. Estão se preparando para viver nesse mundo aí. Então assim como o Senhor está tratando comigo, ainda está, que nessa manhã você aproveite essa oportunidade. Eu gostaria que você fizesse uma oração e que você falasse com o Senhor, no teu particular aí. E se for alguma coisa muito pesada, e de que, sabe, que agora veio na sua mente, você fala, não, eu preciso falar, eu preciso botar isso para fora, Senhor. E você sentir, pode procurar ali o Rodolfo, o Danilo, a Márcia, a mim, entendeu? E nós vamos estar orando. Mas hoje, irmão, se livra disso em nome de Jesus. Sabe? Vamos começar a caminhar, sabe? Sem peso, em nome de Jesus. Vamos viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitar o tempo da graça, né? Vamos aproveitar o tempo da graça. Aleluia, Deus. Quem esconde seus pecados não prospera, mas os que confessam e os abandona encontram misericórdia. Amém? Que nessa manhã nós venhamos encontrar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus de poder e glória.